Sejam bem-vindos à Hora do Medo. No A Hora do Medo de hoje, eu vou contar a história do The Rake. Então, se vocês pedem para o nível ser elevado a cada dia, hoje eu vou chegar à extrema loucura. Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma criatura humanoide apareceu na mídia local antes de um apagão. Pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações da internet sobre a criatura foi destruída misteriosamente. Ela aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram sua história sobre seus encontros com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, chorando, e outros até dizem que começou a sair lágrimas de sangue enquanto as pessoas choravam, porque elas estavam perturbadas e queriam arrancar os próprios olhos para nunca mais lembrar ou pelo menos tentar ver aquilo que eles tinham visto. Enquanto os outros tinham uma curiosidade que somente se encontra em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o Reiki e sobre aquele ano. No início de 2006, ao final da investigação, encontraram quase 2 dúzias de documentos entre os séculos XII e hoje em dia, em 4 continentes. Em quase todos os casos, as histórias eram praticamente idênticas. Eu estive em contato com um membro do grupo de investigação e fui capaz de obter algumas partes de seu livro que será lançado brevemente. Nota de suicídio, 1964. Enquanto eu me preparo para tirar minha própria vida, eu sinto que é necessário para amenizar a dor e culpa eu escrevo. Não é culpa de ninguém além dele. Assim que eu acordei, eu senti sua presença. E assim que eu acordei, eu vi sua forma. Uma vez que acordei de novo, eu senti a sua voz e a sua presença. Aquele hálito podre de morte ao meu quarto. E eu olhei em seus olhos, um olhar negro. Um olhar que qualquer ser humano ficaria com a sua alma presa intacta dentro daquele corpo. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar. Eu nunca mais posso acordar, adeus. Foi encontrado em uma caixa de madeira onde havia 2 envelopes vazios adereçados a William e Rose, e uma carta pessoal sem envelope, que nela estava escrita: Querida Line, eu tenho rezado por você. Ele falou seu nome. Texto de um jornal traduzido do espanhol em 1880. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu vejo seus olhos quando eu fecho os meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram. Sua mão molhada. Eu não vou dormir. Sua voz. Diário do Capitão, 1691. Ele veio a mim durante o sono. Do pé da minha cama eu tive uma sensação. Nós devíamos voltar para a Inglaterra urgente. Nós não devemos voltar aqui por pedido do Reiki. Depoimento de uma testemunha, ano de 2006. 3 anos atrás eu tinha retornado de uma viagem até as cataratas do Niágara, com minha família para o 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo, então o marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido acordara para usar o banheiro. Nesse momento eu me levantei e eu acordei no processo. Eu me desculpei a ele e disse que eu pensava que ele tinha saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés do fim da cama tão rápido que quase me derrubou da cama. Ele me agarrou e do nada disse: Quando os meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação. No pé da cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia um homem pelado, ou um grande cachorro sem cabelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou alguma coisa parecida. Por alguma razão eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. A essa altura eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar a uma distância de um pé do meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por causa de 30 segundos, ou talvez apenas 1 segundo, mas me pareceram uma eternidade, olhando para o meu marido. A criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo em diante ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse alguns dos meus cílios, sangue do meu sangue. Quando eu cheguei no corredor, a luz do quarto era o bastante para vê-lo a uns 200 pés de distância. Ele se olhou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz e vi no corredor. Eu não podia acreditar, eu só poderia estar louco. Eu vi a minha filha Clara em suas presas, sangrando e gritando o meu nome. Eu não conseguia acreditar, eu estava insano. Alguma coisa deveria estar fazendo eu ter essa alucinação, ou seria isso realmente a verdade?
A criatura descia as escadas enquanto eu e meu marido corríamos desesperadamente para salvar a nossa filha, nossa pequena filhinha. Vendo que nada escaparia com o peso de nossa filha, ele a deixou e fugiu. Ela estava gravemente ferida e somente falou uma vez em sua pequena vida. Ela disse: "Ele é o Rake." Meu marido caiu no lago enquanto levava nossa filha ao hospital. Ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada na TV e ninguém nunca mostrou essa notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois de decidir voltar para casa, eu comecei a procurar respostas por mim mesma. Será que eu estava louca? Será que realmente aquilo era um demônio ou algo do tipo? Eu eventualmente encontrei um homem na cidade seguinte que tinha uma história parecida, que sofreu a mesma coisa, perdeu alguém que amava por uma criatura que ninguém sabia o nome ou o que era. Nós nos contratamos e começamos a falar de nossas experiências. Ele conhecia mais duas outras pessoas em Nova York que tinham visto a criatura denominada de Rake. Nós 4 precisamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguir uma pequena coleção de que nós acreditávamos de ser a aparição do The Rake. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe, história ou pista. Um jornal tinha um artigo envolvendo o Rake nas 3 primeiras páginas e nunca mais mencionaram ele. Um diário de um capitão não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o Rake mandaram eles embora. Aquela foi a última parte do diário. Nós encontramos, entretanto, a criatura vista das pessoas várias vezes. Ele também se comunicou com várias pessoas, incluindo a minha filha. Isso levou a pensar se o Rake nos visitou alguma vez depois do nosso último encontro. Eu pus um gravador do lado da minha cama e deixei-o gravando enquanto eu dormia. Todas as noites, por 2 semanas. Eu chequei todos os sons do meu quarto de me enrolando na cama todos os dias que eu acordava. No final da última semana eu estava meio que acostumado com o som de dormir enquanto escutava o som de 8 horas mais rápido que o normal. No primeiro dia da 3ª semana, eu pensei que tinha escutado algo diferente. O que eu encontrei foi uma voz estridente. Era o Rake. Eu não consegui escutar aquilo tempo bastante para descrevê-la. Eu ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que eu escutei isso antes. Eu acredito que ele estava falando alguma coisa do meu marido. Eu não lembro o que eu escutei na hora, mas por alguma razão a voz do gravador me lembra o meu marido e lembra aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente de minha filha me fazem muito frustrada. Eu não vi o Rake desde que ele arruinou a minha vida, desgraçou toda a minha família e me amaldiçoou para sempre. Mas eu sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo. E eu sei e temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando, passando suas belas mãos em meu cabelo e querendo meu corpo para sempre. Vocês teriam coragem de ver a imagem dessa criatura? Será que realmente é verdade? Eu proponho um desafio a vocês, que é um desafio de todo mundo que conhece essa lenda. Filme seu quarto à noite. Será que você verá alguma criatura na beira de sua cama? E aqui está a foto dessa criatura amaldiçoada. Sejam bem-vindos à Hora do Medo. E hoje apresento para vocês The Rake. Just clear out some additional room. It shouldn't be much work. Let's just get ready to do it now. Yeah. Do you see that over there? What is that? Ready to do it now. Yeah. Do you see that over there? Algumas pessoas de diversos países dizem já ter visto essa criatura em seus sonhos ou até mesmo quando acorda à noite na beira de sua cama. Vocês já viram alguma criatura parecida com essa? Seria isso uma lenda ou verdade? Não sei. Sejam bem-vindos à Hora do Medo e The Rake foi a história de hoje. Se gostarem do vídeo, deem joinha. Adicione aos favoritos e se inscrevam no nosso canal para acompanhar o próximo Hora do Medo. Não se esqueçam de me seguir no Twitter e de me adicionar no Facebook. Chequem também a nossa página no Facebook para ter alguma novidade no nosso site. Não percam o próximo Hora do Medo. E amanhã, domingo, uma nova série no canal, Contos de Terror.
É isso aí, galera. Muito obrigado por tudo. Tenham uma boa noite. E não se esqueçam de olharem ao redor antes de dormir. Quem sabe The Rake pode estar ali, atrás de sua porta ou debaixo de sua cama te olhando, apenas querendo um abraço. O abraço que unirá vocês dois para sempre. Sejam bem-vindos à Hora do Medo.